Renato Gaúcho é sim o novo técnico do Vasco. Treinador de 63 anos, vai fazer a sua terceira passagem pelo Vasco. Trabalhou ali entre 2006 e 2007, depois teve uma nova passagem em 2008 e volta agora a trabalhar no Vasco depois de todos esses anos. Renato Gaúcho, um cara muito experiente, né? Depois de ter saído do Vasco, treinou outros clubes, foi campeão da Libertadores pelo Grêmio, campeão de Copa do Brasil, enfim, são vários títulos nas costas e também no currículo de Renato Gaúcho. Renato que saiu na frente do próprio Vasco, né? Fez uma publicação agora há pouco nas suas redes sociais, inclusive ele já até mudou a bio, já colocou lá, técnico do Vasco da Gama. Tá aí a publicação que fez o Renato em seus stories, feliz em estar de volta. Ele colocou, inclusive, uma foto dele com a camisa de treinador, na camisa de treino do Vasco, naquela ocasião, nas primeiras passagens dele pelo Vasco. Eu vou fazer o seguinte, vou parar tudo que eu estou fazendo aqui, tapete vermelho para o aniversariante do dia, que vai trazer todas as informações sobre essa contratação do Vasco. E a gente vai trazer detalhes importantes depois de trazer a notícia para você ligado aqui nesse Avenews. E quem traz os detalhes é ele, Flávio Dias, direto do seu aniversário, Happy Birthday to you, e ele vai trazer aqui também os detalhes e as informações. Fala, Flávio, boa noite, conta pra gente. Fala, Emerson, galera ligada no News, chegando aqui com a informação principal do dia. O Vasco da Gama contrata Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, 63 anos, como seu treinador. Uma negociação que não era prioritária, o Vasco queria sim Arthur Jorge, tinha interesse em trazer o técnico português, mas recebeu a negativa do empresário Hugo Cajuda, porque Arthur Jorge também não poderia sair facilmente do Catar. Não foi demitido, apesar da derrota do Rayhan para o Garafa, ainda tem possibilidades de lograr êxito lá no mundo árabe e por isso o Vasco resolveu arrefecer a possibilidade, o interesse em contratá-lo. O que acontece nesse instante é o Vasco buscar uma alternativa. E havia uma alternativa do Vasco tentar a contratação de Renato Portaluppi. Uma tentativa que aconteceu no ano passado. O Vasco buscava Renato Gaúcho junto com Fábio Carille. E Renato disse não. Renato não se interessou a priori pela negociação. Agora, a situação foi diferente. Pedrinho fez o contato, Felipe também fez o contato, o próprio Carlos Amodeu, que é CEO da SAF, que trabalhou com o Renato na ocasião do Grêmio Porto Alegrense, buscou manter contato. Todos fizeram contato com o Renato. E o Renato não deixou de atendê-los, fez o contato com eles, falou com eles, mas a coisa ainda estava muito mais para o Arthur Jorge do que para qualquer outra possibilidade. Mas, paralelamente, o Vasco fazia a negociação. Fez uma proposta, Renato, a priori, não topou, porque era uma proposta baixa. Renato queria toda a sua comissão técnica, treinador de goleiros, queria preparador físico e seus auxiliares. O Vasco não queria, ofereceu um valor que daria apenas para Renato, e se ele quisesse pagar desse valor os seus auxiliares e demais assistentes, faria. Renato disse não. O Vasco viu o caráter de urgência, fez uma nova proposta ontem. Renato não desconversou, não disse que estava fechado de negociação. Disse, olha, está faltando pouco, vamos tentar ajustar isso aí. Eu não levo nem preparador físico e nem treinador de goleiros, levo os meus auxiliares. E o Vasco, na madrugada de ontem para hoje, acabou fazendo a proposta que atinge aí, a priori, a informação que nós temos, 1.700.000, e nesse bolo está o salário de Renato e também o salário dos auxiliares Marcelo Salles e Alexandre Mendes. Renato faz contrato até o final do ano com o Vasco, já sabe que a ideia é priorizar a melhora dos reforços, jogadores que estão chegando, que estão há pouco tempo. Marina e Nestrosa, por exemplo, tem um mês de Vasco. Esses jogadores têm muita qualidade, foram contratados a peso de ouro no mercado e Renato vai tentar potencializá-los. Renato já estará amanhã no CT Moacir Barbosa, é um treinador que quer trabalho, que quer mostrar serviço e vai trabalhar para o jogo do dia 12 contra o Palmeiras na volta do Vasco ao Campeonato Brasileiro. Renato, muito animado, já postou inclusive em redes sociais que está feliz com a volta e está voltando 18 anos depois, né, Emerson? A última vez foi em 2008, quando o Renato teve uma passagem ruim com a queda do Vasco, mas também em 2005, 2006, levou o Vasco aí quase a Libertadores e levou o Vasco a uma final de Copa do Brasil. É um treinador que está maduro, 63 anos, vem de bons trabalhos recentes,
e a expectativa é muito grande que ele possa fazer realmente do Vasco um novo trabalho bom, para que o Vasco saia dessa situação complicada. É uma bola de segurança do Vasco trazer um treinador que conhece o futebol carioca, que queria ficar por aqui, que conhece o Vasco e que também sabe das limitações do clube quanto ainda fazer grandes investimentos. O Vasco não vai contratar? Não, vai buscar jogadores, mas agora com a aquiescência do seu novo treinador, olhando um pouco mais o elenco, entendendo um pouco mais o elenco, aí sim o Vasco vai atacar. Valeu, Emerson. Aquele abraço. A gente se vê amanhã. Tchau. Valeu, Flávio. Grande abraço para você. Novamente, parabéns. Aproveite aí a família, o jantar, o bolinho. Se deixar um bolinho pra gente também. Sexta-feira a gente vai estar lá. Talvez a gente esteja no Sextou lá. Será que o Flávio vai levar um bolinho lá no Sextou, no Parque Jacarepaguá? Seria bacana, hein? Mais de 1.600 aparelhos, 1.600 likes. Deixa eu ver quantos aparelhos tem conectados com a gente aqui nesse momento. Ó. Temos agora 4.100 aparelhos conectados, pedindo para a rapaziada sempre se inscrever no canal, deixar o like. A gente está querendo chegar ainda nesse primeiro semestre aqui a 300 mil inscritos, mas o primeiro passo é chegar a 290, né? Tá faltando pouco, então você pode se inscrever e ajudar também a chegar a outros vascaínos. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Fábio Ramos, que mandou mensagem aqui, o Luiz Felipe, a El Paquetá, que está sempre com a gente, o Edjar Ferreira, os nomes nicks aqui são difíceis, rapaz. Deixa eu ver aqui, o Piton Bombeiro, acho que é isso, sei lá, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa assim. O Igor Costa tá com a gente, o Elton Gomes, a galera toda mandando mensagem, bacana demais a participação de todos vocês. E como disse o Flávio agora há pouco nesse material que ele divulgou aí sobre as notícias, sobre essa situação do Renato Gaúcho, a gente já pode confirmar mesmo que o Renato Gaúcho estará amanhã no CT Moacir Barbosa, até, logicamente, utilizando inteligência artificial. A gente já fez ali um prenúncio dessas passagens do Renato Gaúcho lá no CT Moacir Barbosa, uma imagem dele lá no CT, mas assim, vai estar trabalhando já com o seu elenco, conhecendo os jogadores, conhecendo também a estrutura, já que, como disse o Flávio, né, 18 anos, ele não trabalha no Vasco, né? Então, por mais que ele trabalhou no Fluminense, que fica ali pertinho, mas a estrutura interna do Vasco de CT ele não conhece ainda, né? Então ele vai ter a oportunidade de conhecer esse CT do Vasco, onde ele vai trabalhar, pelo menos até o final do ano, onde tem contrato com o Vasco até 2026, assim te espera que chegue até o final do ano, faça um bom trabalho e tenha bons resultados na frente do Vasco. E tem um detalhe legal, inclusive, nessa situação do Renato, que a gente pode trazer aqui alguns números. Primeiro, os números do Renato na primeira passagem dele no comando do Vasco. É importante para a gente poder dar um panorama do torcedor que teve ele à frente do Vasco, é um dos caras que mais trabalhou já com o Vasco nos últimos anos, né? Fez 138 jogos, 61 vitórias, 39 empates, 38 derrotas, aproveitamento de 53,52%. Só para você ter uma ideia, se ele tiver essa porcentagem nesse trabalho atual do Vasco, isso aí dá quase uma vaga na pré-Libertadores, tá? É muito próximo de uma vaga na pré-Libertadores se ele conseguir esse tipo de aproveitamento, que será já bacana demais no Vasco. Então, logicamente que a gente espera que ele faça um trabalho ainda melhor, que tenha resultados ainda melhores, mas esse é o nível de aproveitamento do Renato nas duas passagens que teve à frente do Vasco. E agora a gente tem números do Renato pelo Campeonato Brasileiro, já que na Série A do Campeonato Brasileiro, o Renato é o técnico atualmente no futebol brasileiro desde 2015 com o maior número de vitórias. São 131 vitórias contra 119 do Abel Ferreira, 119 do Mano Menezes, 113 do Cuca, 98 do Dorival, 98 do Rogério Ceni. Ou seja, o Renato em brasileiros também tem números expressivos para um técnico que chega agora para tentar tirar o Vasco da última colocação do Campeonato Brasileiro. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.